Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, entrando agora na Crisma, sacramento da confirmação. Número 1, como sempre, necessidade desta instrução. Sempre foi um imperioso dever de todos os tempos que os pastores se esmerassem em explicar o sacramento da confirmação. Hoje em dia, porém, devemos expô-lo com maior empenho e cuidado, porque na Santa Igreja de Deus muitos deixam absolutamente de receber a crisma e, de quantos a recebem, raríssimos são os que procuram alcançar plenamente os devidos frutos da graça sacramental. Tá vendo? Então é importante saber o motivo da crisma também, né? Urge, portanto, instruir os fiéis acerca da natureza, eficácia e sublimidade deste sacramento. São 3 pilares aí. Escolha-se para esse fim não só o dia de Pentecostes, ocasião principal em que é administrado, mas também outros dias que os pastores julgarem mais oportunos. Então tem até o dia litúrgico que o catecismo, a igreja, recomenda para a gente refletir sobre a sublimidade e a importância deste sacramento. Os fiéis chegam assim a reconhecer que não lhes será lícito menosprezar este sacramento, mas que devem recebê-lo com respeito e piedade. Do contrário, poderia advir o dano gravíssimo de lhe ser inútil este dom de Deus em vista de sua culposa negligência. Explicação etimológica da palavra, A começar pela explicação do nome, deve ensinar-se que a igreja lhe chama confirmação, porque no momento em que o bispo unge com o santo crisma, pronunciando a fórmula solene, abre aspas, eu marco-te com o sinal da cruz e confirmo-te com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o batizado torna-se mais firme pela virtude da nova graça e começa a ser um perfeito soldado de Cristo, se não puser nenhum obstáculo à eficácia do sacramento, que a gente sempre está falando aqui, Não é o que a gente vai fazer de bom, mas é o que a gente vai fazer para impedir, o que a gente vai fazer para tirar os obstáculos que impedem o Espírito Santo de agir na nossa vida. Não é o que eu vou fazer de positivo, é o que eu vou eliminar de negativo em relação a Deus, A nossa vida de piedade é essa. E muitos não querem receber o crisma com consciência de causa, Falando, eu não quero me tornar um soldado, não quero defender. Os que conhecem, a doutrina. A crisma, verdadeiro sacramento, a doutrina dos papas. A Igreja Católica sempre reconheceu que a confirmação tem o caráter próprio de verdadeiro sacramento. Atestam-no o Papa Melcíades e muitos outros dos mais santos pontífices da mais remota antiguidade. São Clemente não podia asseverar esta verdade de maneira mais enérgica e positiva quando declarou: todos devem empenhar-se por renascer em Deus, sem mais demora, para serem afinal assinalados pelo bispo, isto é, para receberem os 7 dons do Espírito Santo. Em hipótese alguma, poderia ser perfeito cristão quem deixasse de receber este sacramento, não por motivos imperiosos, mas por voluntária negligência. Esta é a tradição que recebemos de São Pedro, e assim ensinaram os outros apóstolos por ordem de nosso Senhor. Pelo seu magistério, confirmaram esta mesma fé Urbano, Fabiano e Eusébio, pontífices romanos que, cheios do Espírito Santo, derramaram seu sangue por Jesus Cristo. É o que patenteiam os seus decretos. Então, olha a importância do crisma, Aí vem a doutrina dos santos padres, primeiro dos papas, agora dos santos padres. Acresce ainda a doutrina unânime dos santos padres, e entre eles temos São Dionísio Areopagita, bispo de Atenas, lá na Grécia. Ao explicar a maneira de se fazer o santo crisma, exprimia-se nos termos seguintes: os sacerdotes revestem o batizado de uma túnica própria, de cor branca, para o conduzirem ao pontífice. Este o marca com uma unção sagrada e verdadeiramente divina e o faz participante da sacrossanta comunhão.
Eusébio de Cesareia fazia, por sua vez, conceito tão elevado deste sacramento que não hesitou em afirmar que o herege novato, era o nome dele mesmo, né? Novato, não pudera merecer o Espírito Santo, porque recebendo o batismo em doença grave, não fora marcado com o sinal do crisma. Então é o crisma que traz os 7 dons. O batismo traz a fé, né? Traz o dom da fé, mas o crisma vai trazer os 7 dons do Espírito Santo para nós. Da mesma doutrina, temos testemunhos cabais no livro que Santo Ambrósio, o mestre de Santo Agostinho, compôs acerca dos catecúmenos e nos livros que Santo Agostinho lançou contra as cartas do donatista Petiliano. Ambos estavam inteiramente convencidos do caráter sacramental da crisma, a ponto de o enunciarem e demonstrarem por meio de textos da Sagrada Escritura. O primeiro refere ao sacramento da confirmação aquelas palavras do apóstolo: não contristeis o Espírito Santo, no qual fostes assinalados. O segundo, porém, aplica aquela passagem do Salmo: como o azeite derramado na cabeça, que desce sobre a barba de Arão. E mais o texto do apóstolo: o amor de Deus está difundido em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o crisma. Sacramento diverso do batismo, é diferente do batismo pela graça específica que ele consegue para nós. Não obstante Melcíades haver dito que o batismo se une intimamente à confirmação, não se deve crer, por outro lado, que ambos constituam um só sacramento, pois de um a outro vai uma grande diferença. Como é sabido, torna-os realmente distintos a variedade, não só da graça que cada um deles confere, mas também da maneira sensível que significa a própria graça. Pela graça do batismo, são os homens gerados para uma vida nova. Pelo sacramento da confirmação, ou seja, o crisma, os que foram gerados tornam-se varões, depois de deixarem o que tinham próprio de crianças. Então é a parte que você passa pelo amadurecimento pleno da graça. Você recebe ali as armas para poder guerrear contra o demônio, a carne e o mundo. É ali. O batizado é um neófito. Acabou de nascer, é uma criancinha. Ele está bebendo o leite da doutrina. Ele está no colo de Deus ainda. Fez o crisma, agora leva mais chapuletada. Deus solta na penitência. Deus solta, dá aridez, dá mais cruzes para carregar. Porque também tem os 7 dons do Espírito Santo que vai dar força. Então não tem como desanimar, né? Quem conhece a doutrina sabe por onde caminha. Então ele diz, pela graça do batismo tal, por conseguinte, quanto o nascer difere do crescer na vida natural, tanta é também a diferença entre o batismo que nos gera espiritualmente e a confirmação, cuja virtude faz os cristãos crescerem até a perfeita robustez da alma. Olha a importância do crisma. Quem não é crismado, então vai ser sempre uma criança em Cristo. Ele não cresceu, não está pronto, né? Mais ainda, era também necessário constituir-se outra espécie de sacramento para as ocasiões em que a alma entrasse numa nova ordem de dificuldades, é as cruzes. Se havermos mister da graça batismal para munir da fé a nossa alma, desde logo se reconhece a máxima conveniência de que o espírito dos fiéis seja confirmado por uma outra graça, para evitar que nenhum perigo ou receio de penas, de castigos e até da própria morte, os tolha de confessar a verdadeira fé. Então é pelo crisma que a gente defende a fé com unhas e dentes até a própria vida. A gente vai pelo crisma. Sem o crisma a gente é covarde ainda, a gente não consegue, não é que é covarde, a gente não tem a força, né? Não tem aquela graça. Então ele diz, pela matéria específica, o crisma é diferente do batismo. Ora, sendo este o efeito próprio da unção com o santo crisma, conclui-se com segurança que este sacramento difere essencialmente do próprio batismo. O Papa Melcíades exprimiu, aliás, em termos precisos, a diferença que existe entre ambos os sacramentos. Abre aspas. Pelo batismo, diz ele, o homem alista-se na milícia. Olha a ênfase na questão exército, guerra, né? Apostolado. Pela confirmação, equipa-se para a luta. Eu falei de armas, tá vendo? Equipa-se para a luta. Na fonte batismal, o Espírito Santo confere a plenitude da inocência. A gente é lavado, é o bebezinho que não tem culpa de nada, né? Agora, na confirmação, da consumação da graça. Ali é faixa preta, né? No batismo você entrou na academia, é faixa branca ainda, mas você está fazendo. Mas você não sabe lutar ainda. No batismo, renascemos para a vida. Depois do batismo, somos confirmados para a luta. Olha a ênfase na luta, batalha, guerra, apostolado, milícia.
A crisma tem essa. Por isso que eu fiquei assim, uma pulga atrás do... Por que o Olavo falou que não se crismava voluntariamente no Face dele? Ele falou assim, porque ele não se julga capaz de defender a igreja, como se diz assim, em nome dela. Ele falou assim, não, eu não me julgo capaz. Ele estava, pelo que eu entendi, ele estava querendo posar assim, com um ar de sinceridade e humildade. Eu não me julgo competente para fazer isso. Mas quem que dá a competência? Porque a gente está vendo até agora. Então ele está com uma concepção de que defender a igreja é uma virtude humana meramente. Então, porque se ele acha que não vai crismar porque não se julga competente para defender. Mas é o crisma que vai nos tornar competentes para defender, né? Não sei se ele mudou, mas ele disse isso. Eu fiquei assim, rapaz. E aqui ele diz, pela definição formal da igreja, né? Então, ó, a regeneração garante de per si a salvação aos que se batizam em tempo de paz. A confirmação arma e adestra para os embates da guerra. É ela que dá a arma e é ela que adestra. Senhor, mas eu não sei falar, Moisés diz. Aí Deus dá a bronca. Quem fez a boca não sabe fazer a boca falar, Moisés. Fica quieto na sua e obedece. E Jonas, Senhor, eu não vou. E vai para o outro lado. E Deus vai lá dar uma bronca, dá um castigo, põe dentro da baleia e mostra para ele que tem que fazer. Então Deus sempre fala uma coisa para a gente nunca tem a atitude de amém, vamos lá, beleza. Só uma pessoa fez isso, que é a Santíssima Virgem. Quando São Gabriel falou, ela faça-se em mim segundo a tua palavra. A única que falou assim, docilmente, mansamente. O resto, mas Senhor, será mesmo? Será? É pé atrás. Está sabendo? É o próprio Deus que está falando. Ele sabe que é Deus que está falando e coloca empecilho. Mas Senhor, tem isso. Senhor, tem aquilo. Senhor, eu vou te seguir até o fim. Então vem. Mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Senhor, eu vou te seguir até o fim. Vem. Mas deixa eu me despedir dos meus parentes. Não, aí Cristo fala, ó, quem põe a mão no arado olha para trás não é digno de mim. Então sempre tem essa questão aí. E é o crisma que nos faz aderir à promessa de Cristo sem medo de errar, sem medo de estar confiando numa coisa ideológica, num mito, sem medo de estar confiando numa crendice popular. É o crisma. É por isso que é difícil converter um ateu pagão, né? Se não for a graça. Então, ó, pela definição formal da guerra. Porque é tudo graça de Deus. Não adianta acreditar, não, você tem que fazer um curso de oratória cristã. Aí você vai ficar bom, você vai converter meio mundo. Não vai ter nada a ver. É perigoso esse daí ter mais fracasso do que o cortador de cana que é crismado e que vai ter uma conversinha com o patrão que é ali ateu, de repente, na crisma dele age o Espírito Santo. Quer dizer, se foi crismado e virou evangélico, até você pode recuperar porque isso. Foi crismado. Sim. Mas se é de fato... Um pagão é difícil, hein? Complicado. O pagão, se não for a graça que chama, por isso que Cristo fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim senão aqueles que o Pai me entregou. Então tem uma questão voluntária de Deus. Deus que fala, vai lá e chama aquele ali, chama aquele ali. Aquele ali, ó, ele está entregue ao pecado dele, nem chama. Deus, o próprio Deus não chama. Então tem aquela questão. São Paulo falou também, para corroborar isso que eu estou falando. Ele falou assim, numa carta que ele escreve, não sei se é a Timóteo, uma das cartas dele, ele diz assim, eu ia para tal região, não sei se é para o norte, para da Grécia ali, mas o Espírito do Senhor me impediu de passar por aquelas regiões, mandando ir para outras. Então aquele povo ficou sem a catequização de São Paulo, porque Deus escolheu, falou, não, esse aqui não, aquele. O povo de Israel a mesma coisa. Por que Deus escolheu os hebreus e não os gregos, que eram sofisticados? Porque Deus quis. Deus falou, não, eu quero esse povo aqui que não tem pintura, escultura, não tem teatro, não tem literatura, é um povo pastoril, eu quero esse povo aqui. Esse vai ser o povo escolhido. Acabou. Por quê? Porque ele quis assim. Não tem que, mas Senhor, por que o Senhor não fez uma democracia para a gente eleger o povo eleito? Não existe isso. Deus é voluntário, ele é pessoa. Deus é pessoa, ele tem opinião própria, vamos dizer assim, se a gente colocar nos nossos termos aqui. Deus é uma pessoa que se senta aqui e a gente conversa de pessoa para pessoa. Aí a gente fala assim, Senhor, eu posso fazer faculdade de Direito? Ele fala assim, não. Você tem que... Ele fala isso e vai falar, não, porque para você isso não dá por isso, isso, isso. E em última instância ainda vai falar, porque eu não quero que você faça. Ele vai terminar falando isso ainda. Mas ele ainda dá as razões, igual Moisés. Vai, Moisés, fala. Não, mas Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Não, sei, não, eu escolhi você. E eu vou te fazer falar. Aí quando Moisés interpela Deus, ele fala assim, tá bom, Arão vai ser a tua boca, porque Arão é eloquente. Então você que é meio gago, não sei se é fã, o que era, colocou Arão ainda de auxiliar para ele, mas mandou. Então o próprio Deus que equipou ele. Quando ele não dá a graça da pessoa ter uma virtude necessária, uma habilidade técnica, ele coloca uma pessoa do lado. Ele sempre faz isso, né? E aqui a gente vê que o crisma é esse auxílio, né?
O Espírito Santo Paráclito, quando Cristo falou, não vos afasteis de Jerusalém, até que eu vos envie o Paráclito, que será o tradutor de tudo, o Consolador, aquele que vai fazer tudo em vocês. Ou seja, tudo que era necessário fazer de uma forma, agora pode ser feita de outra, por causa do Espírito Santo que vem em Pentecostes. Porque antigamente precisava fazer tal coisa, agora não precisa, né? Então ele vai dizer aqui, ó, pela definição formal da igreja, a crisma é diferente do batismo. Então, ó, esta é também a doutrina sustentada por vários concílios, mormente pelo Sagrado Concílio de Trento, de sorte que a ninguém é permitido formular outra opinião, nem de longe opor-lhe a menor dúvida, porque é uma coisa sacrossantamente estabelecida, né? Então é um cânon, instituição por Cristo, ó. Já falamos em geral da necessidade de ensinar-se por quem foram instituídos todos os sacramentos. Então, Cristo é a cabeça de tudo. Agora é preciso fazer outro tanto acerca da confirmação, a fim de que os fiéis se compenetrem mais ao vivo da santidade deste sacramento. Então, é pela santidade do sacramento que ele merece toda a atenção, né, e toda a estima e zelo, né? Por conseguinte, ó, a gente tira essa consequência aqui, ó. Os pastores terão de explicar que Cristo Nosso Senhor não só o instituiu, mas até determinou, conforme atesta o Romano Pontífice São Fabiano, o rito da unção com crisma, bem como as palavras que a Igreja Católica emprega em sua administração. Então, até isso Cristo se preocupou em nos ensinar. Desta verdade facilmente se convencerá todo aquele que acreditar no caráter sacramental da confirmação, pois todos os sacros mistérios transcendem as forças da natureza humana e só por Deus mesmo poderiam ser instituídos. Então não tem filosofia que dá conta de explicar o crisma racionalmente, puramente racionalmente, né? Vejamos agora quais são as suas partes. Passemos a explicar a matéria em primeiro lugar. Então qual que é a matéria do sacramento da confirmação? A matéria em si mesma, né? Ela se chama crisma, palavra tirada do grego, que os escritores profanos empregam para designar qualquer espécie de óleo para ungir. Começa aí, numa coisa assim, aparentemente banal. É uma coisa que os gregos pagãos já usavam lá. Sempre a igreja faz isso, né? Ela pega uma coisa que já era útil, já tinha um valor, e a partir daquele valor ela enobrece uma coisa que era popular. Ela não precisa criar do zero uma nova teoria, uma nova teologia, uma nova filosofia, né? Pega de Aristóteles um monte de coisa certa que ele já falou, por exemplo. Por tradição geral, os escritores eclesiásticos adaptaram-lhe o sentido de só indicar o unguento composto de azeite, doce e bálsamo e que o bispo consagra com rito solene. Ou seja, quando entra a igreja na história, ela restringe o significado de uma palavra que era mais ampla. Aí ela dá um significado litúrgico, espiritualizado, né? Por exemplo, a palavra batismo, mesmo que também a gente viu que era do grego, que é imersão, tinha outro sentido. A igreja traz esse sentido de morte para o mundo, que antes não tinha, agora tem. Crisma, antes era qualquer óleo que ungia. Pegava o óleo lá para Zeus, Enéas, não sei quem lá dos gregos romanos, passava lá no batente da porta deles, era crisma. Agora, crisma é só o que o bispo católico benze, abençoa, etc. e tal, né? Portanto, a matéria da crisma consiste na mistura de dois ingredientes. Esta combinação de elementos diversos simboliza as muitas graças que o Espírito Santo outorga aos crismados, bem como exprime também de maneira notável a sublimidade do próprio sacramento, porque é muito aromático, né? Então ele instiga os nossos instintos. Azeite, doce e bálsamo. Doce e bálsamo. E o bálsamo era usado o quê? Medicinalmente, para curar, né, a ferida. A Santa Igreja e os concílios sempre ensinaram que essa é a matéria do sacramento. Sempre foi assim. Atestam-no São Dionísio e muitos outros padres de máxima autoridade, entre os quais sobressai o Papa Fabiano, declarando que os apóstolos receberam do Senhor a maneira de fazer o crisma e nola transmitiram. Então tem um modo de fazer, né? É igual, não basta saber o ingrediente de um bolo de chocolate, eu tenho que saber o modo de preparo. Eu mesmo não sei fazer nada. Mas se eu pegar a receita e não tiver um modo de preparo, não sei fazer nada. Eu tenho que ter lá. O que faz em primeiro lugar? Liga o fogo. Quantos minutos? Tá. O que tem que aparentar? Tem que aparentar dourado? Não. Prateado? Não. Mas tem que estar escrito, porque senão você vai deixar lá, queima. Então, a igreja também fala, ó, tem que ter o óleo bálsamo adocicado. Só isso? Não. Tem um jeito de pronunciar, que gesto que é feito, quando é feito, depois de ter dito o quê, e depois que terminou, o que faz para encerrar, para fechar.
Então tem toda essa questão, e isso não só no crisma, né? Todos os 7 sacramentos, a gente está vendo aqui. Então vem o seu simbolismo agora, ó, o azeite doce. O que simboliza o azeite doce? Com efeito, melhor do que o crisma, não podia nenhuma matéria exprimir as graças próprias desse sacramento. O azeite doce, cuja natureza gordurosa tem a propriedade de fixar-se e difundir-se, exprime a plenitude da graça que o Espírito Santo faz transbordar de Cristo, a cabeça, sobre os outros, que são seus membros, e a derrama, abre aspas, como o unguento que goteja pela barba de Arão até a orla de sua veste. Olha só, o comportamento da matéria líquida, que é o azeite, que é mais grosso, né, que tem mais consistência, vai servir de símbolo para a graça de Cristo, que também transborda e escorre pelo corpo, pela alma. Olha como é que é a sabedoria, né? Como que é belo isso, né? Como que é pedagógico também para a gente fixar na memória. E ele diz, ó, na verdade, abre aspas, Deus ungiu-o com o óleo da alegria, de preferência aos seus companheiros. E, abre aspas de novo, de sua plenitude é que todos nós recebemos a nossa parte. Então, agora vem o simbolismo do bálsamo, que é junto do mesmo óleo. Com o seu odor delicado, o bálsamo não simboliza outra coisa senão a fragrância de todas as virtudes que os fiéis exalam de si quando são aperfeiçoados pelo sacramento da confirmação, a ponto de poderem exclamar com o apóstolo: somos para Deus um suave odor de Cristo. Olha só como que é importante honrar esse sacramento, porque quando vem aquele cheiro gostoso na crisma ali, a gente sente, né? É bem cheiroso. A gente vê um cheiro de perfume, aquele perfume parece que pega na gente, assim, fica ali perto do nariz, aqui na testa, né? A gente fica sentindo. Deus falou que o óleo lá do batizado, lá, só aquele lá, o Matheus falou que sentiu o cheiro até a noite, estava sentindo. É forte, nossa, é um aroma. E aí a gente... Cheiro de Deus. Então, é um cheiro de Deus, né? Um negócio assim, porque ele é litúrgico, porque ele é religioso, espiritualizado, né? Tem todo um psicológico aí também, né? Um contexto. E quanto que a gente está perdendo com a falta de catequese nisso? Porque os catequizantes do 5º volume, do 4º volume, eles chegam lá para crismar, eles não sabem disso. Eles acham que é só cumprir uma tabela. Você vai receber o óleo, crismou. Eles não sabem o que significa o óleo, por que tem esse cheiro, porque nem sabem que tem 2. Não sabe que tem bálsamo, e eles não sabem disso. Eles acham que é só um óleo. Eu não lembro de nada. Eu lembro que na minha crisma, a catequista aqui no IP falava, vai ter o crisma, vocês vão lá, vai ser assim, assim, assado. Você vai chegar, o bispo vai falar isso, você vai falar contigo também. Ele vai te dar um tapinha e você vai para o seu lugar e senta quietinho no bagunço. Era assim, uma coisa muito superficial e mecânica. Infelizmente. Não entendia nada dessas palavras. E a culpa dos pastores que não fizeram o dever deles, né? Que deveria ter sido enfatizado, mesmo que fosse o leigo, deveria ter sido orientado, né? Então aqui, ó, outra propriedade tem ainda o bálsamo, é a de preservar da corrupção todas as coisas que dele forem impregnadas. É um conservante, né? Torna-se, portanto, muito próprio para designar a eficácia deste sacramento, ou seja, o que o óleo faz na matéria orgânica, a crisma faz na nossa alma. Ela conserva a gente do pecado venial e do mortal, se honrarmos o sacramento. É só aquela coisa, né? Não deixa empecilhos entre você e o Espírito Santo. Elimina esse entrave, que ele vem e age livremente. Dá livre vazão para ele. Da mesma forma que a gente não pode deixar o corpo interferir no intelecto, né? Se o intelecto quer fazer tal coisa e o corpo pede preguiça, pede sono, você tem que eliminar esse que está atrapalhando a inteligência de fazer, né? Eu quero estudar. Mas o corpo quer assistir alguma coisa relaxante, quer fazer outra coisa, quer comer, quer jogar bola. Não, você tem que eliminar esse entrave, porque ele está sendo empecilho. E a alma também tem um empecilho que a gente tem que eliminar. E aqui ele fala, o fato é que, apercebidos da graça celestial da confirmação, os ânimos dos fiéis podem facilmente defender-se do contágio do pecado, porque o crisma é esse conservante. A sua sagração, como é que é? A consagração do crisma é feita pelo bispo com solenes cerimônias. O Papa Fabiano, muito insigne pela santidade de vida e pela glória do martírio, deixou-nos escrito que Nosso Senhor assim o ordenou na última ceia, quando ensinou aos apóstolos a maneira de preparar o crisma. Isto, não obstante, a própria razão pode demonstrar por que deve ser assim. É só pensar, então, ele está dizendo, né? Em quase todos os sacramentos, Cristo instituiu de tal sorte a matéria que lhe deu pessoalmente uma santificação especial.
Ao declarar, abre aspas, se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ó, já deve ser a 5ª vez que o catecismo enfatiza isso. Não só quis que a água fosse o elemento do batismo, mas fez também que pelo seu próprio batismo a água tivesse dali por diante a virtude de santificar. Então ele mudou até a eficácia da água, que não é só para matar a sede e limpar o corpo. Agora ela limpa a alma também. A água foi santificada enquanto matéria, olha que interessante, né? E isso só a fé enxerga. A razão sozinha não vê nada, vê H2O. Tem um H2O ali colhido no rio, no poço. Mas a fé está olhando ali e fala assim, amém. Lavou a alma. O pagão olha e fala, o que aconteceu? Não entendi nada. E o introduzido na fé já sabe, né? Esta é a razão de São João Crisóstomo afirmar, abre aspas, a água batismal não poderia eliminar os pecados dos crentes se não fora santificada pelo contato com o corpo do Senhor. Então é uma condição. Tem que ter Cristo no meio. Tem que ter Cristo na história. Ele tem que ter participação em tudo que a gente fizer. Se Cristo não está presente, não há santificação de nada. Nem um crucifixo é benzido se não tiver Cristo ali. Pela mão do sacerdote, pelo menos. Então tem que ter. Ora, como o Senhor não santificara por uso e contato pessoal a matéria da confirmação, era mister que ela fosse consagrada por meio de santas e religiosas fórmulas. Olha que interessante, a igreja então ela prorroga a presença de Cristo na fórmula. E ela é a única que pode pronunciar a fórmula e sustentar a fórmula. É aquela coisa, né? Um juiz dizendo eu te absolvo do crime, esta frase eu te absolvo tem todo o poder de absolver. Eu, como leigo, como nada do direito, não tem nada a ver com direito, se eu pronunciar essa fórmula para qualquer bandido, ela não tem mínimo valor de lei, não tem peso nenhum. Se eu disser para uma pessoa assim, parado, eu vou te dar uma multa de trânsito, eu não tenho o certificado de policial, não tenho isso aí, não tenho essa autoridade. Então, Cristo deu autoridade para a igreja sustentar fórmulas que o representem com eficácia, hein? Ou seja, se o padre disser para alguém que falou, padre, eu estou arrependido de fazer isso, ele fala, eu te absolvo em nome do Pai. Aquela palavra do padre tem o poder de perdoar o pecado. A minha não tem. A pessoa pode confessar para mim o que quiser. E eu posso, com toda a minha sinceridade, falar, não, eu te perdoo, você está perdoado em nome de Jesus. Como o protestante acha que não vai fazer nada, porque não tem eficácia sacramental. Não tem. É uma coisa objetiva, né? E é importante a gente entender essa objetividade de Deus, essa coisa institucionalizada que Deus que quis fosse assim. A gente viu lá na Mystic Corporis, que a igreja é uma instituição civil, visível, de homens hierarquicamente estabelecida. Não é uma coisa, é porque assim é o homem que fez. Não, Deus fez, né? E aqui, a forma, como é que é a forma? Cumpre agora explicar a outra parte essencial do sacramento, que é a forma segundo o teor que se emprega na Sagrada Unção. É preciso aconselhar aos fiéis que, ao serem crismados, façam interiormente atos de amor, confiança e devoção, sobretudo quando ouvirem pronunciar as palavras sacramentais, para que de sua parte não se erga nenhum óbice à graça celestial, para não ter empecilho, não vai distraído lá na fila. O catequizando, na fila, ele tem que estar com isso aí na cabeça. Na hora lá, vai rezando um terço, vai fazendo jaculatórias na fila, faz alguma ascese, algum exercício espiritual. O catequista tem que falar isso, tem que pegar no pé com toda a seriedade e deixar claro para quem faz catequese que isso é sério, que não é sugestão. Tem que falar, não, isso aqui que você vai receber é divino. Cuidado, isso é de Deus, não perca um segundo da sua atenção. Cuida como se fosse o último dia da sua vida ali. Então, olha só a importância, né? Então, ele fala aqui, o teor. Qual que é o teor da forma? A forma completa da crisma resume-se nas seguintes palavras. Eu marco-te com o sinal da cruz e confirmo-te com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quisermos, um simples raciocínio pode mostrar-nos a justeza destas palavras, porquanto a forma sacramental deve abranger tudo o que exprime a natureza e a substância do próprio sacramento. Como a gente viu lá atrás, né? Preciso ter uma palavra clara que explique o gesto. Senão, quem está assistindo vai interpretar de forma ambígua. Falar, o que é o sacramento? É o gesto na testa? É o tapa no rosto? É o quê? Tem que ter palavras que legendem o ato. Então, a etiqueta, né? Tem que ter uma etiqueta, senão a gente não sabe. E essa é a preocupação da igreja pedagógica. E de Deus, no caso, né? Seu sentido, né? Ora, são 3 os pontos essenciais que nos cumpre realçar na confirmação. O poder divino, que opera no sacramento como causa primária.
o vigor do coração e do espírito, que a sagrada unção comunica aos fiéis para a sua salvação, ó, o vigor. Por último, o sinal com que é marcado quem vai descer a liça das hostes cristãs, ou seja, quem vai integrar o exército de Cristo. Então, ó, nós somos soldados mesmo, né? Literalmente. Ao primeiro ponto se referem claramente as palavras finais, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao segundo, as palavras do meio, confirmo-te com o crisma da salvação, que aqui é o vigor do coração e do espírito, né? E ao terceiro, as palavras iniciais, eu marco-te com o sinal da cruz. E aqui a gente vê a sagração, né, para a salvação, porque sem a cruz não tem salvação. Então ele termina falando com o sinal da cruz. Em rigor, não dispõe a razão de elementos bastantes para provar que essa é a forma autêntica e perfeita do sacramento, mas a autoridade da Igreja Católica não permite que disso tenhamos a menor dúvida, conforme o que sempre aprendemos do seu magistério oficial. Está ancorado numa repetição da tradição, é uma coisa confirmada, é seguro, né? Tem um amparo. O ministro, quem é o ministro? Os pastores devem também ensinar a que pessoas incumbe, em primeiro lugar, a administração deste sacramento, ou seja, é ofício de quem? A crisma. Já que muitos correm, como diz o profeta, sem serem enviados, é preciso especificar quais são, na verdade, os ministros legítimos, para que o povo fiel possa receber validamente a graça sacramental da confirmação, porque tem coisa que é falsa por aí, né? Os falsos profetas. Aí vem lá, o bispo. Ora, a doutrina é da Sagrada Escritura que só o bispo tem o poder ordinário de administrar este sacramento. Ou seja, o poder ordinário que é o poder de praxe, né? Lemos nos Atos dos Apóstolos que, tendo Samaria acolhido a palavra de Deus, foram enviados para lá Pedro e João, que oraram por eles a fim de receberem o Espírito Santo. Eles crismaram Samaria, pois não baixara sobre nenhum deles, porquanto só tinham sido batizados. Está na Bíblia, hein? A Igreja Católica inventou crisma, não sei o quê. Está na Bíblia, eles não falam que segue a Escritura. Meu Deus do céu, é demais. Desta passagem inferimos, ou seja, a gente tira a conclusão que o ministro do batismo, por ser apenas diácono, não tinha nenhuma faculdade de crismar. Que tal ofício era reservado a ministros superiores. Quer dizer, os próprios apóstolos. Por isso que foi preciso chegar Pedro e João ali, os cardeais, né, os bispos. Ainda mais, chega-se à mesma conclusão onde quer que a Sagrada Escritura venha falar deste sacramento. É sempre trazendo a ênfase na hierarquia. Hierarquia. O superior tem que sua função tem que ser cumprida daquele jeito. Em prova do mesmo argumento, não faltam os ilustres pareceres dos santos padres e soberanos pontífices, de um Urbano, de um Eusébio, de um Damaso, de um Inocêncio, de um Leão, conforme averiguamos claramente em seus decretos. Todos eles confirmaram que está na Sagrada Escritura. Santo Agostinho, por sua vez, protesta energicamente contra o péssimo costume que havia entre os cristãos do Egito e de Alexandria, onde os sacerdotes se atreviam a administrar a crisma. Olha aí, Santo Agostinho pegava no pé, falava, isso aí está errado, como assim, né? Aí vem a razão dessa exclusividade. Por que o bispo? O motivo de se reservar aos bispos o exercício de tal ministério, podem os pastores explicá-lo por meio da seguinte analogia. Na construção de casas, os operários desempenham o papel de ajudantes inferiores. Aí vai entrar na área da Leonia. São eles que preparam e assentam a pedra, a argamassa, a madeira, os outros materiais, e assim ergue a construção. Mas a última demão do edifício fica na responsabilidade do mestre de obras. Aí, a autoridade é autoridade, não tem dessa. O pedreiro chega, não, vamos fazer diferente. Essa porta está errada, porque eu acho que uma porta tem que ter meio palmo menos. Foi baseado em quê? Não, minha opinião. Isso é um descalabro. Não faz sentido. Se alguém fizer isso, você sabe mais do que qualquer um aqui que vai ser um disparate, né? Agora, ora, o mesmo se dá também com este sacramento, como simboliza, por assim dizer, o remate de um edifício espiritual. Era conveniente que por nenhum outro fosse administrado, senão por quem tivesse a plenitude do sacerdócio, porque o bispo é mais padre do que o padre, que ele é o legítimo pastor, o padre é ajudante de bispo, o padre é um vigário, agora o bispo é apóstolo, né? Olha que interessante, padrinho de crisma, a gente falou do padrinho de batismo, agora o padrinho de crisma. Para a confirmação é costume tomar-se um padrinho, analogamente como se faz para o batismo, conforme já foi explicado. Se aqueles que se adestram como gladiadores
Precisam de alguém que lhes mostre, teórica e praticamente, como prostrar o adversário com golpes certeiros? Olha que analogia, hein? Sem expor a própria vida? Tanto mais carecem os fiéis de um guia e conselheiro, uma vez que pelo sacramento da confirmação se guarnecem, por assim dizer, de poderosas armas para entrarem na liça espiritual, onde se põe em jogo a salvação eterna. Ele volta à questão, o crisma é guerra contra o império do mal, é a carne, o demônio e o mundo. Assim, portanto, se justifica a obrigação de admitir padrinhos também na administração deste sacramento. Daí nasce a mesma afinidade espiritual com impedimento de matrimônio, como aqui já foi explicada quando se falou dos padrinhos de batismo, porque daí estreita demais o laço, né? Aí fica um laço parentesco, parental. Sujeito da crisma. Quem é o sujeito? Acontece muitas vezes que os fiéis antecipam levianamente a recepção da crisma ou a retardam por culposa negligência. E nada diremos daqueles que, num requinte de impiedade, chegam até a desprezá-la e rejeitá-la. Isso aí nem comenta, né? Em vista disso, os pastores têm a obrigação de explicar quem está obrigado a crismar-se, e em que idade e em quais condições é preciso fazê-lo, ou seja, todos os detalhes, né? Em primeiro lugar, começarão por ensinar que este sacramento não é de tal necessidade que sem ele não possa haver salvação. Já começa a explicar isso, né? Não é assim, se a pessoa morreu sem crismar, não vai entrar no céu. Não, se ela tinha o batismo, Cristo falou do batismo, né? Condição para a salvação. Todos os cristãos. Aí fala, ó, mas embora não seja absolutamente necessário, ninguém deve deixar de recebê-lo. Devemos, antes de tudo, evitar qualquer negligência numa matéria de tanta santidade que se torna para nós uma fonte de copiosas graças divinas. E, além disso, todos os cristãos devem procurar, com maior fervor, os meios comuns que Deus lhes instituiu para a própria santificação. Ninguém tem que ficar reinventando a roda, como diz o ditado. A igreja já é a mãe mestra da verdade. Para que ficar lá querendo, não, eu vou por aqui, eu vou por ali. Ora, ao relatar o milagre da primeira efusão do Espírito Santo, São Lucas fez a seguinte descrição. De repente veio do céu um bramir como de vento que passava impetuoso e encheu a casa inteira. E pouco depois acrescentou, ficaram todos eles cheios do Espírito Santo. Sendo aquela casa figura e imagem da Santa Igreja, tais palavras nos levam a concluir que o sacramento da crisma, cuja origem datava daquele dia, é ali que foi instituído o sacramento, foi instituído para todos os cristãos. Olha aí, ó. Todo mundo recebeu ali. Isso é também fácil de comprovar pela finalidade do próprio sacramento, né? Que é para virar um gladiador de Cristo, para lutar no ringue contra o demônio, contra o corpo, né? Um apóstolo, para se tornarem perfeitos no Espírito de Cristo. Ó. É o aperfeiçoamento na graça, né? Os que devem ainda crescer na vida espiritual, até se tornarem perfeitos seguidores da religião cristã, precisam para isso receber a força que advém da unção com o sagrado crisma. É o tônico. Ora, nessa grande necessidade se acham todos os cristãos, não tem nenhum que está isento, né? Ah, esse aqui é café com leite, não precisa, não existe. Assim como é lei da natureza que os homens cresçam desde o nascimento até chegarem à idade perfeita, porque espera-se que todo filho vire adulto e morra de velhice. Então, o crisma também não é absolutamente necessário, mas ele é, como se diz, a expectativa de perfeição está no crisma, né? Então, assim também a Santa Igreja Católica, nossa mãe comum, deseja ardentemente levar ao estado de cristãos perfeitos aqueles que ela regenerou pelo batismo. Então, este efeito, porém, é operado pelo sacramento da unção mística. Logo, torna-se evidente que a crisma diz respeito a todos os fiéis, sem distinção. O padre tem que dizer isso para todo mundo. E em que idade? Aqui cabe um reparo. Depois do batismo, todos podem de per si ser crismados. Por isso que antigamente você falou que foi crismado depois. Mas é de menos conveniência que tal aconteça, antes de alcançarem as crianças o uso da razão. Então a conveniência não é proibido, mas é uma questão de conveniência, de adequação, né? Porque chama confirmação. Então quando escreveu esse catecismo aí, nesse tempo aí era batizado pequenininho, né? Ele estava colocando aqui que todos podem de per si, ó, ser crismados assim que batizou. Mas é de menos conveniência que a idade da razão. Então, o próprio catecismo em 1500 já trazia essa observação, né? Portanto, se não parece necessário esperar até os 12 anos, há, contudo, muita conveniência em protelar a recepção deste sacramento até os 7 anos de idade. Viu?
7 anos. Então, muitas crianças estão mortas sem a crisma, porque agora está crismando com 12, 15 anos, 15 anos. Mas ele falou aqui que não é absoluta. 9 é a primeira comunhão, né? 12, 13 é a crisma. 2 anos depois da primeira comunhão, né? É 2 anos, 9, 10, 11. É uns 12 anos mesmo a crisma, né? 12, 13 anos. Que é o que diz aqui. Isso. Então tem um Continuou. monte de criança que morre, então, sem a crisma, porque, né? Mas ainda bem que não é a condição para salvação. Não é? Ah, tá. É só o batismo. Batismo. O crisma é para a perfeição na vida cristã aqui nesse mundo. Então, se a pessoa vai viver, e a gente não sabe o dia que vai morrer. Então, né? Aí ele diz aqui, ó. Por isso que fala que até na última hora você pode, qualquer pessoa pode batizar na hora do... Porque é o batismo que é o emergencial, que né? precisa para salvação. Ah, tá. Aqui não foi a crisma instituída como meio indispensável para a salvação, mas ela deve, pela sua virtude, tornar-nos fortes e corajosos nas lutas que temos de travar pela fé de Cristo. Ora, ninguém certamente há de julgar que as crianças, antes de atingirem o uso da razão, já sejam capazes de tais réfregas. Então, essa é a razão de não crismar, não ser conveniente. Embora possa, mas não tem aquela conveniência. Mas o crisma é para fortificar quem já tem ideia, já tem razão, raciocínio, juízo. Mas não tem, a criança não tem, não vai crismar, mas você vai receber o crisma, mas só vai fazer efeito lá na frente. É igual você dar uma arma para um filho e falar assim, esse aqui vai ser policial. Vou dar um rifle para ele, vou dar uma metralhadora. Tudo bem, vai ficar guardada lá até ele tirar o porte de arma, até ele virar policial. Consciência, ele vai saber usar. Não vai adiantar muita coisa ali, né? Do ponto de vista prático, né? Preparação. Desta doutrina se tira uma consequência prática. Os que se crismam em idade adulta, para receberem a graça e os dons deste sacramento, devem não só apresentar-se com fé e devoção, mas também arrepender-se cordialmente de todos os pecados mais graves que tiverem cometido. Então tem a questão da consciência, né? Contrição. Aí vem a letra A, confessar-se. Por conseguinte, os pastores cuidarão outrosim que os fiéis confessem antes os seus pecados e exortá-los-ão paternalmente à prática do jejum e de outras obras de piedade, para receber o crisma com bastante preparação, né? E letra B, estar em jejum se possível. Olha que interessante. Convém admoestá-los que renovem o louvável costume de receber a confirmação em jejum natural, conforme se fazia na igreja primitiva. Isso foi pedido em Trento, mas eu acho que nunca pegou, ou se pegou, parou, né? E não será difícil conseguir estas disposições, desde que os fiéis compreendam os dons deste sacramento e seus admiráveis efeitos. Então, ó, tudo vai depender do grau de compreensão que a gente tem das coisas. Por isso que a igreja está uma banalidade. Ninguém entende nada, ninguém sabe o que é ser católico. Aí vai lá, acha que um pagode na missa está certo. Não, tem que ser o ritmo do momento. Que um sacramento desse, a criança, o adolescente tem que ter aquela roupa branca. A Amanda fez crisma com camiseta preta, mas aquilo me doeu na alma. Eu falei, mas não está errado esse negócio aí, todo mundo de preto, os adolescentes. Eles pediram lá no dia? FAC, acampamento FAC. Por causa do acampamento. É preta, né? Falei, nossa, o preto fica simbolizando muito luto, né? Ele fala da veste branca. Falou já? A não ser que tivesse uma cerimônia, nem que fosse inventada aqui, mas fosse assim, entrava na igreja de preto como sinal de luto para o mundo. Aquele luto e aí vem o branco simbolizando a graça que está sendo recebida. Os padrinhos pegavam trocava uma branca, né, colocavam em cima. Aí os padrinhos vestiriam, né, os crismandos. Seria até bonito de ver essa troca, né? Mas não, eles colocam só o preto e fica parecendo tá todo mundo de luto ali, não sei para quê. Uma coisa tão alegre, né? E aqui, estar de jejum, então, efeitos. Qual que é o efeito? Produz uma graça nova, uma nova graça. Os pastores explicarão que, de comum com todos os outros sacramentos, a crisma tem por efeito conferir uma graça nova, a não ser que haja algum óbice da parte de quem a recebe, né? Se tiver algum impedimento ali de consciência, um pecado, né? Como já tivemos ocasião de provar, os sagrados e místicos sinais dos sacramentos possuem a virtude não só de simbolizar, mas até de produzir a graça. Então, são realmente eficazes. Daí nasce que a confirmação também perdoa e remite pecados, pois não se concebe que a graça possa, de algum modo, coexistir com o pecado. Então, luz e trevas nunca vão coabitar. Nunca. O pecado dentro da gente é uma treva, né? é uma sombra. Então, receber o crisma ali vem uma luz forte de Deus, que é divina mesmo, ilumina. Aperfeiçoa a graça do batismo. Então, ele vem dar aquele coroamento. Além destes efeitos comuns a todos os sacramentos, o primeiro efeito peculiar da confirmação é aperfeiçoar a graça do batismo. Os que se fizeram cristãos pelo batismo são como crianças recém-nascidas, que por então se conservarem ainda fracas e mimosas.
pelo sacramento da crisma é que depois adquirem maior resistência contra os assaltos da carne, do mundo e do demônio. Olha aí. Seu espírito é confirmado numa fé inabalável para que possam proclamar e engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali, os crismados que faz a linha de frente do exército de Cristo. Não são os batizados simplesmente, né? Deste efeito é que, por certo, se deriva o nome do próprio sacramento. Crisma, né? Confirmação. Aí o corolário do catecismo. A crisma não é uma ratificação do batismo, como muitos são induzidos hoje em dia a pensar. Ah, não, eu vou lá para completar o batismo, né? Fica tipo assim, o batismo é 50%, os outros 50% vêm da crisma. Não é, ó. O termo confirmação não tem por origem um costume de outrora, segundo o qual as crianças batizadas, quando atingiam a adolescência, seriam levadas à presença do bispo para ratificarem a fé aceita por ocasião do batismo. Isso aqui é coisa protestante, né? Ah, não, tem que batizar por causa da idade da razão. Assim o imaginaram alguns inovadores, cuja ignorância ombreava com a sua impiedade. Além de não saber o que estava falando, era ímpio. Pecadores contumazes, né? Olha aí, ó. Nesse caso, nenhuma diferença haveria entre a confirmação e a catequese. Mas que de tal costume ninguém pode alegar prova que seja autêntica. Então tinha o costume antigamente, isso 1500 para trás. Imagina depois, né? Pelo contrário, a origem dessa denominação está no fato de que Deus, pela virtude do sacramento, confirma em nós o que começou a operar no batismo, conduzindo-nos a uma sólida perfeição da vida cristã. Aí vem o número 3, faz crescer espiritualmente. Ele já falou isso com outras palavras, né? E o sacramento não só confirma, mas até aumenta em nós a graça, consoante o que doutrinava Melcíades, abre aspas, o Espírito Santo desce de modo salutar sobre as águas do batismo e confere na fonte batismal a plenitude da inocência. Na confirmação, porém, dá crescimento na graça. Então é uma outra coisa que recebe na crisma. Não é o batismo de novo, né? O batismo já tem. Ele não dá um simples aumento, mas um desenvolvimento prodigioso. Ou seja, além disso, não é só um acréscimo, não é um adendo, um anexo. Não é só, por exemplo, a pessoa já está de roupa e veste um chapéu. Não é só esse tipo de acréscimo. Ela realmente traz um tônico para a roupa que já tem. É como se, além de você ter um tecido forte contra o frio, aí você passa agora uma substância que ajuda a preservar ainda mais do frio. É como se fosse tipo um verniz que vai fazer parte da blusa. Ele anexa ali, mas também fortifica o que já é. Então é mais do que um adendo, né? Mais do que um acréscimo ou um parênteses que é aberto ali no sacramento. Não é um parênteses. Então ele diz aqui, ó, na confirmação, então, ele não dá um simples aumento, mas um desenvolvimento prodigioso. A Sagrada Escritura exprime-o na belíssima comparação que faz com uma investidura. Pois Nosso Senhor disse com referência a este sacramento, deixai-vos ficar na cidade até serdes revestidos da força que vem do alto. É quando ele pediu para não se afastar de Jerusalém. 9 dias depois ele desceria com o Espírito Santo. Que é o momento que ele está no segundo mistério glorioso do Rosário, que é a ascensão. Ali ele está subindo. Aí tem a novena. Aí tem a primeira novena. Depois da primeira novena da história, que está na Bíblia, aí os primeiros católicos ali recebem a crisma. Olha que legal, está tudo amarrado, né? Tudo bonitinho. Ele não dá isso, um simples aumento, então. Aí vem outro corolário, o exemplo dos apóstolos. Então aqui, olha só, se os pastores quiserem mostrar a divina eficácia deste sacramento, o que sem dúvida fará grande impressão no ânimo dos fiéis, né, motivador isso aí, basta que lhes exponham tudo quanto sucedeu aos apóstolos. Dá o exemplo da Bíblia, que é uma coisa melhor que isso. Antes da paixão, e até na hora que ela ia começar, tão fracos e tímidos se mostraram que na prisão de Nosso Senhor logo deitaram a fugir. E é verdade, estava na Escritura, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aconteceu, não ficou um apóstolo. E a gente pensa daqui do lado de cá, ué, mas eles não estavam ali com Cristo, não eram discípulos, não sabia que era Deus? Por que fugiu com covardia? Porque ainda faltava alguma coisa ainda para eles. Que a gente tem. A gente tem. Que é a coragem. A coragem que vem do crisma. O crisma ali traria essa força para eles. Se eles fossem crismados, não teria acontecido.
Eles teriam a força do Espírito Santo com eles. Então aqui vai falar, ó, o próprio Pedro fora designado para ser a pedra fundamental da igreja, o que não é pouca coisa, né? Diga-se de passagem, e dera provas de firme constância e grande coragem. No entanto, aterrado com o que lhe dizia uma pobre mulher, negou não só uma vez, mas por 2 e 3 vezes que era discípulo de Jesus Cristo. Negou uma mulher qualquer, que não era nem autoridade. E blasfemou até, falou palavras feias lá para a mulher. Não, eu não conheço esse homem, etc, etc, etc. E todos, depois da ressurreição, se fecharam no interior de uma casa com medo dos judeus. Com medo dos judeus. E quantas vezes nosso Senhor não falou, não temais? Né? Ó, mas no dia de Pentecostes receberam todos o Espírito Santo em tal plenitude que logo se puseram com arrojada coragem a espalhar o Evangelho não só no país dos judeus, mas também pelo mundo inteiro, como lhes havia sido ordenado. Sentiam até um gozo inexprimível por serem julgados dignos de sofrer pelo nome de Cristo afrontas, tormentos e crucificações. Tá aqui a explicação lógica dentro da fé. Por que que os mártires não demonstram sofrimento? Por que eles não ficam preocupados que vai morrer? Por que que um corajoso apóstolo ele morre e fica daquele jeito assim? Parece que está feliz? Como assim? Parece que está desejando essa morte? Como assim? Só tem uma explicação. É o crisma que está nele. O crisma está fazendo isso nele. Então os mártires que morreram ali no Japão, né, que tem um santo... esqueci o nome agora de um santo que ele está lá, ele mais uns amigos missionários morreram ali crucificados pelos japoneses. Eles viram, os japoneses não entenderam por que eles estavam cantarolando salmos assim em cima da madeira, né, da cruz ali, e começaram a cantar assim como se estivessem em paz, satisfeitos com a vida, assim, tipo, simplesmente satisfeitos. E eles, mas isso vai contra a natureza. Porque eles esperavam ver pavor, medo, sofrimento, rancor, ranger de dentes, né? E não viam nada disso. Nunca se viu um mártir ranger os dentes de dor. É o contrário. Então, é o crisma. Então, a gente não precisa ficar se preocupando. Ah, mas eu não vou conseguir ser um herói na fé. Mas nunca vou mesmo. Se for pensar assim, nunca vai. De fato, nunca. É o crisma que vai fazer. E se a gente pedir também, né? Para Deus dar. Então, ele fala, imprime um caráter. Aí, ó, caráter. A covardia é natural. Agora, a coragem de morrer por Cristo não é natural. Vem do crisma. Tá aqui, ó. Outro efeito da crisma é a impressão de um caráter sacramental. Por conseguinte, não pode jamais reiterar-se, como já foi dito a respeito do batismo, e como ainda se dirá, mais por extenso, na explicação do sacramento da ordem, que aí dá outro caráter para o padre e para o bispo. Ó, se os pastores com amor e zelo insistirem nestas explicações, é infalível que os fiéis reconhecerão a grandeza e a utilidade do sacramento e se disporão a recebê-lo com fé e piedade. Ou seja, vai abrir mais o coração para receber. Aí dá muito mais graça, muito mais abundante, porque vai com tudo, né? Agora, se for com distração... Então, resta agora expor resumidamente os ritos e cerimônias que a Igreja Católica usa na administração deste sacramento. Os pastores compreenderão a oportunidade de tais explicações se quiserem reportar-se ao que acima se disse a respeito das cerimônias. Então, aqui a gente vai finalizando. Então, ó, ritos e cerimônias. A unção da testa. Os crismados são, pois, ungidos na testa com o sagrado crisma. Pela virtude desse sacramento, o Espírito Santo se derrama na alma dos fiéis, aumenta-lhes a força e a coragem para que possam bater-se varonilmente nas lutas espirituais e resistir aos mais traiçoeiros dos inimigos. Então, aqui ele traz esses adjetivos, né? Virilidade, o advérbio varonilmente, que tem toda aquela questão que na época os homens eram linha de frente na guerra. Então, eles eram os modelos simbólicos, os arquétipos de coragem, bravura, pessoas destemidas, que não temiam o perigo, porque estavam imbuídos de uma força de vontade que fazia pular os medos. Agora nós não temos mais isso por causa do feminismo, por causa do esquerdismo, por causa da diluição da masculinidade. Então hoje se você falar assim, seja varonil, não faz o menor sentido para ninguém. Os jovens nas escolas falam assim, você tem que ser mais viril. O que é isso? Ele não sabe. Mesmo que ele entenda no dicionário Aurélio a palavra, ele não sabe a semântica, ele não vê na prática a aplicação da virilidade. Não existe mais. Tem até o padre Paulo Ricardo, uma aula dele falando assim, a crise da masculinidade, que ela foi destruída pela pedagogia moderna. Coisa terrível, né? Eu assisti um vídeo de uma brasileira, né, que mora na Inglaterra, que ela tá já há 7 anos fora do Brasil.
E ela falou assim que ela não namorava, não ia querer namorar um europeu, porque eles não têm fé, não acreditam em Deus, então são homens fracos. Aí, ó. Não têm coragem. São covardes. Olha. E o homem moderno tá mais covarde que tudo, né? Então isso está tomando conta do mundo É inteiro. uma então. covardia generalizada. E o covarde tem aquela questão psicológica, que é analisada na filosofia e na psicologia, que a covardia se reveste de uma falsa coragem, que é esse brado das feministas de querer fazer coisas, transgressões, badernas, arruaças, balbúrdia, fazer coisas assim que parecem coragem, que vão dar cara a tapa. Essa coisa é tudo assim. É tipo aquele latir do cachorro que porque é pequeno, late mais alto. Então ele esconde o medo no volume da voz, esconde o medo na violência verbal. Então a gente vê que o homem moderno é muito violento verbalmente, muito violento assim no aborto, na eutanásia. Não, essas coisas aqui, igreja é coisa de fraco, mas na verdade ele que é o covarde. E ele está colocando isso na frente, essa máscara que todo mundo acha assim, não vou falar não. Os jovens ficam com vergonha de falar que é católico e reza o terço. Não, essa coisa eu só falo para minha avó. Mas dos amiguinhos que é tudo ateu na escola não fala nada. Ele já tem vergonha, por quê? Porque o que impera é essa covardia disfarçada de coragem, de não, machão. Que, rapaz, eu não rezo, não dobro meu joelho para ninguém, não. Tem que ser homem, rapaz. Isso que eles falam que é ser homem. Aí vê São José, que é o verdadeiro homem, tá lá, ó, não abre nem a boca, não tem uma palavra dele na escritura. Você vê, né? Como que é diferente o conceito verdadeiro do falso. Então, aqui nas cerimônias, ele está falando aqui que, portanto, a unção na testa significa doravante, que os crismados não devem abster-se da livre profissão do nome cristão e que não os deve tolher nenhum medo ou vergonha, cujos sintomas se manifestam principalmente na fronte. A vergonha, corando, né? Fica vermelho, né? O olho, o olhar, baixa o olhar. Então a gente não pode ter essa vergonha de Cristo. Não pode. Ademais, o sinal da cruz distingue os cristãos dos outros homens, assim como as insígnias distinguem os militares dos paisanos. Convinha, pois, que fosse impresso na parte mais visível do corpo. Então a gente tem a marca do sinete do Deus vivo na testa, que os anjos enxergam. A gente não vê fisicamente, mas os anjos enxergam na inteligência deles. Eles sabem cada um que é crismado e quem não é. E na hora de ceifar no juízo final, eles vão buscar só os crismados, os batizados crismados, né? Aqui, ó, corolário. O dia de crisma, por excelência, na Igreja de Deus, conservou-se o religioso costume de preferir a data de Pentecostes para a administração da crisma, por ser precisamente o dia em que os apóstolos foram fortalecidos e confirmados pela virtude do Espírito Santo. A recordação desse prodígio divino faz ver aos fiéis a natureza e a sublimidade dos mistérios que devemos considerar no sacramento da confirmação. E aqui, encaminhando para o final, a pancada na face, que é o tapinha do bispo, né? Depois da unção, o bispo dá com a mão uma leve pancada na face de quem acaba de ser confirmado, lembrando-lhe assim que dali por diante estar pronto, qual forte campeão, a sofrer intrépido todas as adversidades por causa do nome de Cristo, que é a 8ª bem-aventurança, né? Felizes sois vós quando vos injuriarem, caluniarem e contra vós disserem todo tipo de torpezas por minha causa, porque grande será o vosso prêmio no paraíso. Então a gente tem que sentir felicidade ao sermos perseguidos em nome de Cristo. E esse sentir não é emoção. Não é uma emoção que aquela coisa de Freud explica, é libido, é emoção, é não sei o quê. Não é essa emoção carnal. Quando ele fala assim, ficai felizes, não é uma felicidade corporal no sentido de eu ganhei um presente, né? Esse tipo de satisfação de consolo. É um consolo inefável, é espiritual, a gente não consegue pronunciar. É um negócio que vem quando você tem consciência de que Cristo falou isso e você percebe numa rede social, ou na família, ou em qualquer lugar que você está sendo caluniada por causa de crer em Cristo, vem uma sensação assim de conforto espiritual. Você fala assim, graças a Deus, obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade. Olha, eu fui coroado pela injúria por tua causa. O consolo vem justamente por você saber que não é por tua causa essa calúnia. É porque estão caluniando em nome daquele que é o mestre dos mestres, é o rei dos reis. Então, assim, nossa senhora, você não sabe o que você está falando, mas obrigado mesmo assim, eu fico feliz. Então, olha só. Para encerrar. Depois, então, né, ele vai dar esse tapa, aí fechando, o último parágrafo aqui, ósculo de paz. Esse aqui eu acho que não teve comigo, né?
Em último lugar, dá-lhe ainda um ósculo da paz para o crismado compreender que acaba de conseguir a plenitude das graças celestiais e aquela paz que excede toda ação humana. Sejam estes pontos um ligeiro apanhado da doutrina que os pastores deverão explanar acerca do sacramento da crisma e não em linguagem seca e inexpressiva, mas repassada de tanto zelo e piedade, que as instruções calem profundamente no espírito e coração dos fiéis. Ou seja, o quanto mais profundo e vamos dizer assim, belo for o padre conseguir, né? Melhor. Ele tem que chegar a beirar o poético, se possível, para poder tocar com a retórica, a sã retórica, né? O coração do fiel. Então, ó, não tenho o que falar. Crisma é o coroamento do batismo, é o tônico, vamos dizer assim, é aquele energético, né? A gente toma esse energético para o resto da vida, aí sim a gente pode segurar com força a espada da fé e vestir aquela armadura do cristão de Efésios 6, né? Que São Paulo fala. E ali a gente pode falar assim, é como se a gente estivesse ali entrando na fila da crisma, no mundo espiritual tá lá. Um monte de gente indo receber a espada, o escudo, a armadura, o capacete, a capa, né, do cavaleiro ali que vai lutar. Aí o demônio fica ali só de fora olhando. Aí quando termina, é como se a gente dissesse assim, pode vir, vem agora. Pega agora, vem agora pra você ver. Vem agora. É tipo assim, agora intima o demônio. Fala assim, agora eu tô com crisma. Agora eu tenho Deus me deu os superpoderes que vem de Deus. Tá ali. Agora é só eu dobrar o joelho que você não me pega mais. Aquela tentação que você conseguia me derrubar antes, agora você não me pega mais. Agora o meu rosário tem mais mérito, tem mais graça, né? Agora qualquer jejum que eu fizer tem mais graça porque eu sou crismado. Eu tenho esse tônico. Então vamos pedir para Nossa Senhora nos dar a graça de passar à frente para a gente honrar o nosso crisma, onde quer que nós estejamos, independente da circunstância, para que brilhe através de nós a graça de Deus. Para que a gente seja só um canal de Deus. E que a gente morra e ele viva, né? Pedir para a gente ser transparente nesse sentido de que a minha personalidade, meu temperamento, o meu ego, tudo que eu chamo de meu, não sirva de empecilho para que Deus se chame de eu dentro de mim. Para eu falar assim, ó, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso é difícil, só Cristo pode fazer, né? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Estivemos unidos e com a graça de Deus permaneceremos sempre unidos até o fim, até o paraíso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.